Na página 381 de nosso segundo livro, assim grafamos: a vida consciente do indivíduo se vincula à sua conduta irreprochável. Assimilar o conhecimento teórico, alcançar o justo discernimento, por meio da introspecção e da experimentação investigativa, ter a noção certa do que lhe cabe realizar e não se tornar a mensagem professada, é um contrassenso. Proclamar em alto e bom som que ama o autor e, em contrapartida, agir com desprezo e maus tratos à sua obra, não condiz com a conduta da consciência desperta. Uma coisa é falar o que se pensa, outra muito diferente é sentir o que se fala. Uma coisa é sentir o que se fala, outra muito distinta é ser o que verbalizamos. Conhecer, falar e desfrutar da obra negando o autor é o que ainda presenciamos diuturnamente em nosso meio. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. O ensino universal dos Espíritos é o nosso instrumento de pesquisa para esse despertar necessário. Hoje, solidariedade e fraternidade, terceira parte. Quem vai versar sobre a temática é Pâmela Ulho de Rezende. Além de ser mestra em biologia, fez psicomotricidade e vários outros cursos de especialização e pós-graduação. E quem nos conduz amorosamente até vocês é o César Ayala, a quem agradecemos infinitamente. E a vocês, espectadores, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos, que nos ajudam nessa interminável jornada, gratidão imensurável em nome do Cristo, em nome de Deus. Seja bem-vinda ou muito bem-vinda, alma irmã, eterna amiga. Ou, ultimamente, estou pensando a seu respeito, por ser o meu grilo falante, parte da minha consciência, alma gêmea da minha alma, porque é parte da minha própria realidade. Deus abençoe por estar aqui. Gratidão eterna, Sebastião, a tudo e a todos. Terceira, e por hora a última parte de solidariedade e fraternidade. Mas o assunto não cessa, os pensamentos também não cessam, lembrando que esse assunto está sendo um desdobramento sobre as forças criadoras da natureza, que a gente falou lá atrás, mais ou menos em agosto de 2023. E a gente pretende, hoje a gente colocar a mão na massa, colocar em prática, mas vamos dizer assim, outros assuntos surgirão. Com certeza, assuntos não faltam. E só pensar, Sebastião, que eu estava imaginando que se a gente pensar, num lance, a gente viaja com nossos pensamentos, que parecia ontem que minha mãe me arrastava como companhia no centro espírita, que eu fiz primeira comunhão, porque minha mãe não queria que eu fosse espírita sem responsabilidade. E depois, aos 18 anos, eu me assumi porque não tinha como não negar que, embora ela não tivesse esse compromisso de me levar à casa espírita, mas queria que eu tivesse uma religião, e não uma religião, mas um Deus para amar, e eu escolhi a doutrina espírita por ser uma doutrina coerente, consciente, como eu escolhi o despertar da consciência como objeto de estudo que está sendo descobertas atrás de descobertas. Com certeza. E para que não corramos o risco de esquecer o que seria inesquecível,
além dos nossos compromissos de amanhã às 20 horas, sábado às 20 horas e antes das 20 horas às 17h30 no Telegram, no domingo às 10 da manhã e às 17h30, na segunda às 20 horas, mas não esquecermos de maneira nenhuma na terça-feira às 11 horas da manhã, a terceira entrevista que consideremos ao Fernando Betete, um jornalista com mais de 30 anos de experiência na área da saúde, uma criatura que nós podemos dizer, uma mente brilhante. Então vale a pena, porque agora nós vamos entrar na nossa praia, falar da anatomia e da fisiologia do espírito, ou seja, de autoconhecimento, de autodescobrimento, de autoamor, de autorrealização e autoiluminação. Então está imperdível esta entrevista. Mas depois, se a gente lembrar, a gente fala no final outra vez. Aí lembrando, Sebastião, que a gente está fazendo pílulas, né, que vão a terças e sextas com essas entrevistas e outras que você já fez ao longo da sua jornada evolutiva como Sebastião Camargo, como integrante do projeto Despertar da Consciência. E não só pílulas. A Pamela, além de recortar as pílulas, está fazendo um verdadeiro milagre na segunda entrevista, que a nossa internet falhou e perdemos muitas de nossas falas e ela está recuperando. Por ser, mais uma vez repito, o grilinho falante da minha consciência, ela sabe praticamente tudo que eu iria falar. Então ela capta o enredo, às vezes nos questiona algumas coisinhas muito mínimas, mas recuperou o material e agora está postando ou vai postar, já postou alguns, um ou mais, Pamela, que já postamos. Não, essa é a primeira, vai até o dia 17 de maio a primeira pílula. A primeira pílula. Quer dizer, a primeira pílula não, desculpa, a primeira entrevista. Aí depois vem a segunda. Isso, as pílulas da primeira entrevista começa em maio. Começa no final, não, já começou em abril e vai até o dia 17 de maio. Isso, então é o que eu queria. Então já foram algumas, estão indo e terminará 17 de maio da primeira entrevista, que já está com quase 30 mil visualizações, com mais de 300 comentários. E agora, a partir daí, pílulas da segunda entrevista, que por conta desta falha na minha internet, acabou tendo menos visualizações. Mas vamos recuperar. Até ele faça uma retrospecção a respeito da inveja. Na hora eu fui lá em Abel e Caim. E a minha consciência, um outro grilinho falante, que eu não sei se é você, falou, lá não era inveja, meu filho. Lá era ciúme. Aí eu fui para o José do Egito. Lá também não era inveja, meu filho, era ciúme. E aí eu fiquei todo meio desconcertado e não busquei muito longe, fiquei por aqui mesmo. Porque é muito tênue a diferença entre inveja e ciúme. Porque Caim tinha ciúme de Abel, ser preterido. Não era inveja. Então o José do Egito era o filho mais novo. Eu não tinha nada assim de especial. Só o pai dava uma atenção, às vezes, diferenciada para ele. Não sei se é por ser o mais novo. E os irmãos tinham ciúme. Não era inveja, porque ele não tinha posse, coisa nenhuma assim ainda para afrontá-los. Mas nós vamos, às vezes, fazer algumas correções nesse sentido na terça-feira também. Mas agora eu vou ali para a proa do barco. Você assume o leme, porque você é boa no leme, e eu vou ficar por aqui. Qualquer coisa é só chamar. Aí eu venho te servir uma água fresca e trocarmos uma ideia. E com certeza é água verdadeira. Eu vou pegar do poço mais fundo, aquele que se beber, você vai demorar a ter sede outra vez. Ainda não é aquela que você nunca mais terá sede, porque essa só Jesus oferta, mas já dá para ficar muito tempo saciado.
Gratidão, Sebastião. César, vamos trabalhar. Mais uma vez, a imagem da minha janela, só que hoje eu vou revelar mais um outro segredo no final da apresentação. Então, na vez passada, ela estava encoberta por nuvens, e dessa vez eu achei muito interessante que poucos conhecem assim, é comum aqui na serra, ou no pé da serra. Esse foi o primeiro dia do ano de 2024 que a gente nasceu com neblina. No inverno, você quase não vê nada aí na frente, e o sol ele só vai se abrir lá para 11, meio-dia. Mas é um espetáculo fantástico que a serra, a vantagem de se morar na serra tem as suas vantagens. Mas ela continua aí, e uma coisa muito interessante, né, que essas árvores foram plantadas pela minha mãe, porque embora seja um terreno descampado, quer dizer, por ser um terreno descampado, nós temos muito problema com o vento, então é um anteparo para que o vento não vá descobrir a casa ou então causar danos maiores. Pode passar, César, por favor. Uma breve localização da nossa cidade, que Itatiaia pertencia a Resende e ela foi emancipada. E aí nós estamos mais ou menos a 156 quilômetros, 160 quilômetros mais ou menos no Rio de Janeiro, e a mais ou menos quase 300 quilômetros do estado de São Paulo, da capital paulista. E vocês vão entender por que a gente está falando, está dando ênfase, a gente pensa assim, nossa, mas isso aqui é tão irrelevante, mas a gente precisa. E quanto mais a gente fala da nossa cidade, da nossa região, de nós mesmos como seres, exaltando as nossas qualidades, a qualidade do outro, a gente vai fortalecer esse ser. A cidade é um ser, o estado é um ser, e o Brasil, como nós sabemos, também é um ser. Pode passar, César, por favor. E uma coisa muito interessante, eu não pude deixar de passar essa imagem, que de longe, né, de perto é uma serra, mas de longe é a figura de Jesus. E eu achei assim tão interessante, não só por causa da composição, mas mostrando que nós somos assim mesmo, como somos unidades e variedades, né? Fazemos parte de uma unidade, mas ao mesmo tempo somos variedade. Então, quando cada vez mais nos aproximamos, né? Ou seja, nós temos, né, nós afastamos, nós vemos a unidade, e cada vez que a gente aproxima um micro, a gente vê a variedade. E é isso mais ou menos que eu quis mostrar, mostrando que todos nós, independente do estágio evolutivo, nós temos uma fagulha divina, e ao mesmo tempo nós fazemos parte de um corpo maior. Pode passar, César. E a Serra da Mantiqueira, a gente vai lembrar essa aqui de um prédio de uma amiga, que ela mora um pouco mais abaixo da onde eu resido, mas uma das características da região da cidade, é que aonde a gente passa, essa serra está nos cercando, e a gente vai ver um pouco disso daqui a pouco. Então, quer dizer, ela está praticamente em todos os lugares, ela é onipresente na nossa região. Pode passar, César, por favor. E aí lembramos, né, do universo divino, como a gente falou naquela imagem de Jesus, porque nele vivemos, nos movemos e existimos.
né? Então, a gente está falando aqui do Cristo planetário e também do Cristo cósmico, mas aqui no momento nós estamos falando do Cristo planetário. Pode passar, César, por favor. E aí, lembrando a questão 558, que a gente já falou na semana passada, mostrando que a gente, né, está aqui para melhorarmos, né, expandir a nossa consciência e, ao mesmo tempo, contribuir com a harmonia do universo. E essa harmonia do universo, ela é estabelecida pelo princípio da solidariedade e da fraternidade. Pode passar. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem a mim nada podeis fazer. Isso foi a lembrança de João que nós aprendemos no estudo passado, que não foi Jesus que disse, mas o Cristo planetário. Passando, César, por favor. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, ou seja, as trevas exteriores, a periferia, como o ramo e secará, e os colhem, e os lançam no fogo e ardem. Ou seja, será enviado para um outro cenário, no sentido da gente não... da gente recapitular esse processo todo. Pode passar, César, por favor. Aí, uma coisa muito favorável, que é bem consoladora. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E é isso, esse processo das perguntas incessantes que é personificado no processo da solidariedade. Pode passar, César, por favor. E aí, na primeira parte, a gente falou o que é solidariedade, que seriam as perguntas incessantes, e a fraternidade, a união desses seres para formar um corpo só. E a segunda parte, para que serve, seria para criar e desenvolver a vida a fim de mantê-la e expandi-la. E a terceira parte, o como usar, nós vamos dar um pequeno spoiler dizendo que é o uso da vontade pela oração, que é esse mergulho interno que a alma faz dentro de si mesma através dos desejos, e aí, só que esse desejo, ele visa o bem de todos e a conquista do infinito. Pode passar, César, por favor. E aí, uma foto que a Vilma tirou na Lagoa Maior, nós vamos falar, né, um pouquinho do nosso estudo. Pode passar. Isso é um Aracronobis que minha mãe plantou no terreno ao lado aqui de casa, e a gente vai falar do como usar. Pode passar. E aí, essa aqui é um nascer do sol meio diferente na casa da Miranda, que ela tirou a foto. E aí eu perguntei, Miranda, eu posso usar a sua foto? Ela pode. Aí ela me deu concedeu o direito do uso dessa fotografia para a gente poder falar um pouquinho sobre, fazer uma reflexão antes do Sebastião falar. Fala que é de Santa Catarina. Isso. Pode passar, César, por favor. E aí, esse vídeo, uma coisa muito interessante. Quando a gente vai fazer um estudo voltado para o YouTube, a gente, de certa forma, fica limitado por conta dos direitos autorais. Então, para uma forma de driblar os direitos autorais com respeito, não fazendo falcatrua, mas a gente retirou a fala do Dr. Paulo César Frutuoso, e que tem tudo a ver com o que o Sebastião vai falar daqui a pouco, que também a gente fez uma transcrição. Então, ele diz assim, ele fala muito do momento que nós estamos passando, que é um momento de turbulência, que a gente acha que as coisas não vão para frente, que tudo acabou.
Então a gente fica nessa ânsia, nessa aflição. E ele fala um pouco sobre isso. Aí ele diz assim: se no dia que eu cheguei você estivesse mudando para o apartamento de cima, como é que eu encontraria o seu apartamento? Pode passar, César, por favor. Completamente revirado, mala para cá, pacote para lá, móveis desmontados, porque você está mudando para o andar de cima, e aí é a faixa, é a frequência. Nós estamos mudando de frequência. É o que está acontecendo com o planeta Terra. Pode passar, César. Aparentemente, nós estamos vendo uma confusão tremenda, uma série de atos contra a divina lei. E tudo isso está de acordo com a psicosfera do planeta. Antes da gente continuar, é importante a gente dizer o seguinte: vamos imaginar esse apartamento como o nosso próprio corpo, e a gente diz o seguinte: a partir de hoje eu não vou mais falar mal das pessoas, praticar a maledicência. O nosso corpo sente, é como se fosse uma síndrome de abstinência. E aí é que o Sebastião fala desse processo do diálogo terno e amoroso, porque aqueles que ainda não compreendem o seu essa necessidade de mudança, essa vida mais sutil, mais espiritualizada, ela acaba com medo de se desintegrar, de se perder, porque ela não tem a consciência ainda da vida após a vida, vamos dizer assim, que existe uma vida que, embora você possa perder algo, mas ela continua. E voltando, né, ele diz assim: nós temos duas atmosferas. Pode passar, César, por favor. Uma psíquica e uma material, que é uma física, né? A psíquica, ela é mais sutil, é formada de matéria psi, e uma material, uma física. E aí também, né, tem as estruturas dos átomos, subátomos, né, da matéria mais sutil. A atmosfera física são os ventos, as marés, os tufões, mas nós temos uma outra atmosfera psíquica que interfere na nossa atmosfera física. Ela interpenetra e interfere. Pode passar, César, por favor. Qual é a atmosfera psíquica que você esperaria encontrar em um planeta onde ocorre a todo momento atos contra a vida? Esse é o planeta em que nós vivemos. É como colocarmos tijolo em telha de zinco. Vão desabar. É a casa na areia que Jesus fala, que ela não tem estrutura, ela não foi baseada em alicerces. É como na página, acho que eu adoro esse trecho do capítulo 10, logo no início, que o Sebastião fala uma frase de André Luiz, que só tem ali estudo e trabalho, né? Amor para construir, para construir são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Para destruir, porém, basta o golpe. Está na página 338 do livro O Despertar da Consciência do Atmo-Ante. Pode passar, César. E observa que coisa interessante. Quando desaba, o que acontece? Há uma união em mentes que se juntam para ajudar aqueles que estão passando por necessidades. Pode passar. Esse é o lado positivo dessas tragédias. Isso mostra o que nós somos em profundidade. Nós somos uma partícula de Deus. Então, à medida que formos nos conscientizando disso, e através do nosso comportamento,
Pode passar. Deixamos uma partícula dessa fagulha iluminar, e seremos capazes de iluminar a vida de milhões. Foi o que fez Gandhi. E Gandhi dizia: quando você atinge a plenitude do amor, você consegue neutralizar o ódio de milhões. Então, lembrando, é como se essas, entre aspas, tragédias fossem uma forma de limpar a atmosfera planetária, limpar o meio e, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que ainda têm, vamos dizer assim, alguma frequência que sintoniza aquele momento, ela possa ter chances ainda de, como é que eu vou falar? De se reorganizar em relação a reajustar em relação a isso, e ao mesmo tempo, aqueles que já estão prontos para ajudar vão dar um exemplo, vão trabalhar na linha de frente como enfermeiros, como médicos. Eu não estou falando profissionais da medicina, mas eu estou falando aquelas pessoas mais conscientes, elas vão exatamente auxiliar aqueles seres para poder sair daquela situação, ou até mesmo, né, você passando por aquela situação, você dar um exemplo. Isso também tem várias situações como essa. Pode passar, César, por favor. Eu acho que nós estamos passando por um momento difícil, mas é um momento temporário, isso vai passar. É o nosso futuro grandioso. E nós sempre alertamos aqueles que insistem no mau comportamento. Pode passar, César, por favor. Aqueles que persistirem nesse mau comportamento não poderão permanecer aqui, terão que recomeçar a lição toda outra vez. Há determinadas obras que estão falando que a deformação de alguns. Pode passar, César, por favor. Espíritos como, por exemplo, os carrascos da segunda G, é tão profunda que eles não terão condições de encarnar ou reencarnar em um corpo físico igual ao nosso, e terão que encarnar ou encarnar em planetas que, em relação, pode passar, César, por favor, a Terra, estão na Idade da Pedra como trogloditas, ou seja, vão recomeçar a lição toda outra vez. E até mesmo aquilo que a gente já aprendeu com o Sebastião, não só recomeçar, mas poder desculpa, vou falar uma palavra um pouco inaudível ao português, voltar atrás, um pouco mais atrás, né? Para refazer a caminhada, para relembrar, porque, por exemplo, às vezes eu posso, vamos supor, o Sebastião falou alguma coisa errada, e aí se eu corto aquela coisa errada e conserto ali no meio, dependendo de como ele fala aquela palavra, ela fica um pouco esmagada. Às vezes, às vezes é ideal até mesmo passar sem editar ali, para não destruir a informação. Mas naquele momento, né, vamos dizer assim, se eu fizer uma edição de um vídeo ali, eu teria que cortar um pouco mais, como o próprio, já que nós estamos falando do Dr. Paulo César Frutuoso, ele é um cirurgião oncológico. Então, dependendo de como estiver o tumor, ele não só opera naquele local, ele tem que retirar outras partes para poder fazer uma limpeza. E esses seres não é apenas retroceder aquilo que ele errou, ele precisa retroceder um pouco mais para poder, quando passar por aquela lição que ele não fez certo, ele vai conseguir passar com maestria
sem menores dificuldades. Pode passar, César, por favor. Então, desculpa. Ou seja, vão recomeçar a lição toda outra vez. Queriam modificar a raça? Vão modificar, mas com seu próprio sacrifício, como seu próprio exemplo. Então, vão participar da criação de novos seres em corpos primitivos para poder, então, trabalhar. E é como o Sebastião falou, para você ser uma pessoa altruísta, você tem que passar pelo processo da dominação. César, por favor. E aí, um local chamado Acesso Oeste, que ele dá realmente acesso à Dutra, ao distrito de Penedo, que é conhecido pela casa do Papai Noel, e à nossa esquerda, sempre à nossa esquerda, está a Serra de Itatiaia. E aí eu vou chamar o Sebastião Camargo. Pode chegar, Sebastião. O César, por favor, pode passar. Pode passar, César. Quer falar alguma coisa, Sebastião? Não, ele entendeu que você ia chamar aqui, mas chamar lá na tela, César. Pode passar, César. Então, o Sebastião, ele fez uma entrevista, ele deu uma entrevista para o Sardinha, eu acho que foi em junho. Eu me lembro porque foi um sábado antes de voltar às aulas. Então, o Sebastião, ele disse o seguinte: a gente batizou de consciência ética, mas a Neuza nesse momento. Então, consciente de que somos a luz do Espiritismo e que o dever é a lei da vida, que ele vai exigir que exercitemos na prática todas as nossas virtudes. Pode passar, César. E se formos consultar a nossa consciência, tendo de um lado o egoísmo, o prazer, o poder temporal e ao mesmo tempo, por outro, aquilo que é essência que permanece, pode passar, César. Que irá conosco, vamos analisar duas coisas. Para que estou fazendo aquilo que faço? Por que a vida fatalmente vai me devolver? Não só pelo que eu estou fazendo, mas principalmente em como estou fazendo aquilo que faço. Pode passar, César, por favor. E o que eu faço para mim mesmo, porque no entorno está o meu espelho. Quando eu começo a criticar o que está fora, eu estou negando o que está dentro, porque eu me vejo no espelho. Então, tudo aquilo que a gente vê, que a gente fala assim, nossa, aquilo dali não deveria existir. Ai, eu levei uma lição do Sebastião no domingo, que ele fala, o Miramês falou para a gente no domingo, que nós precisamos, né, não podemos criticar, nem que a crítica fosse construtiva, né, nem assim, dar um toque. Aí eu perguntei para o Sebastião, nossa, Sebastião, mas você não fala, né, não está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente precisa falar quando se precisa falar? Aí ele fala assim, leia a citação da página 218. Aí eu, sem abrir, eu me lembrei. Eu falei assim, Jesus, é isso mesmo. Então, quer dizer, a gente vai falar pela vivência. Aí, lembrando, Miramês, né, no Cristos, né, Cristo Exemplo, no livro Cristos, ele diz assim, que a maior claridade da alma na explosão da fé acontece quando ela ensina exemplificando, dedicando a sua vida na vivência do que falou, ou então quando fala vivenciando. Os pensamentos e as palavras são senhores da teoria,
e o comportamento absoluto que vive tudo o que o amor lhe oferece como norma. E é como ele mostrou para a gente também na página 381, que a gente precisa vivenciar ao reto pensar, sentir, falar e agir. Então, quando eu começo a criticar o que está fora, eu estou negando o que está dentro, porque eu me vejo no espelho. Pode passar, César, por favor. Porque se existir alguma coisa errada fora em toda a criação, não acredito mais em Deus, que é a suprema sabedoria, a inegável presença e a insuperável onipotência. Pode passar, César, por favor. Se tenho Deus como a suprema sabedoria, então tudo está acontecendo como uma prévia programação para a evolução dos seres. Então, tudo aquilo que acontece conosco é porque é necessário justamente é como se fossem miasmas. E uma coisa que eu achei muito interessante foi quando o Sebastião fez um estudo sobre o Jesus descrucificado. Isso foi no Natal e Ano Novo de 2021 para 22. E aí ele falou, ele citou um texto do Carlos Torres Pastorino falando sobre a questão psicológica. Então, isso tudo é para reorganizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, esse embate, esse atrito, por enquanto, quando a gente não tem ainda a proatividade, a gente sente, a gente passa e sente, precisando ressignificar. Ou seja, não é resignação, esqueci a palavra, depois eu falo. Eu sei qual é a palavra, mas ela está na minha mente, mas eu não consigo falar. Mas, assim, ao invés da gente ter que sublimar essa situação, nós podemos passar em aquilo que o Sebastião fala na página 272 do livro, com Pietro Baldi, pertinho daquela página que a gente estudou, quando ele fala que nosso corpo, né, aqui, ó, não é essa, aqui, feliz daquele que no decorrer da sua vida ama plenamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Pode passar, César, por favor. Ele é a onipresença inegável. Ele está na cena, acompanhando cada detalhe. É a onipotência insuperável. E se fosse para ser diferente, ele já teria feito. Pode passar, César. Então é o momento de cada cidadão, de cada ser, de cada terráqueo, fazer aquilo que lhe cabe, sem esperar pelo seu vizinho, pelo seu parente, pelos governos, seja lá por quem for. Pode passar. Eu preciso saber o que é certo, ter a ética em minha consciência e saber o que é certo fazer. Faço o que eu gostaria que me fosse feito, se estivesse no lugar de outrem. Para onde dirijo a minha ação? Pode passar. Faço pela minha nação como se fosse o presidente dessa nação. Assim como faço pelo planeta se eu fosse o diretor do próprio planeta. E olhando o planeta como o nosso corpo, se ele está enfermo. Pode passar. Assim como a maioria de nós fisicamente estamos, e o planeta parece estar com um câncer,
com essa corrupção, a mentira, a maldade e a maledicência. Pode passar. Mas se câncer não se cura com quimioterapia, por que a quimioterapia não cura o câncer? O que cura o câncer é a transformação de quem o construiu. Pode passar. Então, no planeta, se aplicarmos hoje algo muito potente, semelhante à quimioterapia, ou seja, conforme diz um amigo íntimo de todos nós, não tem como dar um cavalo de pau num transatlântico, e o Brasil é esse transatlântico. E é o que acontece com o nosso corpo também. O corpo está em curso e nós temos dificuldades orgânicas, nós não podemos, de certa forma, liquidar esse corpo para pegar um outro, sendo que esse corpo que a gente tem, a gente já liquidou por nossa negligência. Eu lembrei da palavra resiliência. Então, ao invés da gente ser resiliente, que é o processo de ressignificação, a gente precisa ser proativos e exercitar o amor incondicional. Obrigada, César. Precisamos urgentemente, cada um por sua vez, fazer o que lhe cabe. Assim procedendo, vou influenciar o contexto em que vivo, porque o exemplo de um transforma esse contexto. Pode passar. Então, no planeta, se aplicarmos hoje algo muito potente, semelhante à quimioterapia, não, pode passar. Pode passar. Assim como a maioria de nós fisicamente estamos, o planeta parece estar. Pode passar, César. Estranho. Faço pela minha nação como se fosse o presidente. Pode passar. Eu preciso saber o que é certo, ter a ética em minha consciência e fazer por saber o que é certo fazer. Faço o que eu gostaria que me fosse feito se estivesse no lugar de outrem, para onde me dirijo minha ação. Pode passar, César. Então é o momento de cada cidadão, de cada ser, de cada terráqueo, fazer aquilo que lhe cabe sem esperar pelo seu vizinho, pelo seu parente, pelos governos, seja lá por quem for. Pode passar. Ele é a onipresença inegável, ele está na cena, acompanhando cada detalhe. É a onipotência insuperável, se fosse para ser diferente, ele já teria feito. Pode passar. Pode passar, César. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Se formos consultar a nossa consciência, tendo de um lado o egoísmo, o prazer, o poder temporal e ao mesmo tempo, e por outro, aquilo que é a essência que permanece. Pode passar. Conscientes de que somos a luz do Espiritismo. Eu acho que você está retrocedendo. É porque está passando todas as telas outra vez. Deixa eu fazer uma coisa, César. Eu vou ler aqui rapidinho no na minha tela, que eu acho que a gente está. Vou ler rapidinho. Então vamos lá. Conscientes de que somos a luz do Espiritismo e que o dever é a lei da vida, que ele vai exigir que exercitemos na prática todas as nossas virtudes, e se formos consultar a nossa consciência, tendo de um lado o egoísmo, o prazer, o poder temporal, e ao mesmo tempo, por outro,
aquilo que é a essência que permanece, que irá conosco, vamos analisar duas coisas. Para que estou fazendo aquilo que faço? Porque a vida fatalmente vai me devolver, não só pelo que eu estou fazendo, mas principalmente em como estou fazendo aquilo que faço. E o que eu faço, faço por mim mesmo, porque no entorno está o meu espelho. Quando eu começo a criticar o que está fora, eu estou negando o que está dentro, porque eu me vejo no espelho. Porque se existir alguma coisa errada em toda a criação, não acredito mais em Deus, a suprema sabedoria, a inegável onipresença e a insuperável onipotência. Se eu tenho Deus como a suprema sabedoria, então tudo está acontecendo com uma prévia programação para a evolução dos seres. Ele é a onipresença inegável, ele está na cena, acompanhando cada detalhe. É a onipotência insuperável, e se fosse para ser diferente, ele já o teria feito. Então é o momento de cada cidadão, de cada ser, de cada terráqueo, fazer aquilo que lhe cabe sem esperar pelo seu vizinho, pelo seu parente, pelos governos, seja lá quem for. Eu preciso saber o que é certo, ter a ética em minha consciência e fazer por saber o que é certo fazer. Faço o que eu gostaria que me fosse feito, se estivesse no lugar de outrem, para onde dirijo minha ação. Faço pela minha nação como se fosse o presidente dessa nação, assim como faço pelo planeta se fosse o diretor do próprio planeta. E olhando o planeta como o nosso corpo, se ele está enfermo, assim como a maioria de nós, fisicamente, estamos, e o planeta parece estar com um câncer, com essa corrupção, a mentira, a maldade e a maledicência. Mas se câncer não se cura com quimioterapia, porque a quimioterapia não cura o câncer. O que cura o câncer é a transformação de quem o construiu. Então, no planeta, se aplicarmos hoje algo muito potente, semelhante, e assim, em breves dias, à luz dessa consciência iluminada pelo saber e liberta pelo reto viver, vamos perceber com tranquilidade que todo sofrimento humano se origina da ignorância e toda a libertação do ser no conhecimento vivenciado. Se pudesse pedir alguma coisa para vocês, eu pediria para que fizessem um exame de consciência e que se colocasse no lugar de um comandante supremo do planeta, ou de nossa nação, ou do contexto em que vivem. E que não ficassem olhando para os lados se tem alguém os observando. Façam o que é certo. Sigam a consciência ética que está no íntimo de cada um, assim como nós o fazemos. Assim sendo, em breves dias, teremos uma consciência tranquila, à luz do dever fielmente cumprido, e uma nação maravilhosa que merecerá ser chamada de fato e de direito, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E aí, Sebastião? Então, a mensagem, tanto do Paulo César Frutuoso, como a que veio por intermédio de nossa consciência, é o que nós necessitamos nesse momento. Porque conforme a estrutura do terceiro livro, que já está vindo a cada segundo, em cada nuance, em cada detalhe, então, se eu sou o Espírito, o princípio inteligente do universo, recém-saído do psiquismo divino, então eu aprendi alguma coisa nesta viagem, desde a ação da luz incriada, o verbo criador, o hálito divino que é a lei, e até esta saída do psiquismo divino. Então eu fiz todo um trabalho de bilhões de anos aí. Então é justo que eu haja
nesta matéria primitiva, conforme está no Livro dos Espíritos, exercitando o que eu aprendi e ajudando a formar outros iguais a mim, para que nós possamos juntos construir o amor como substância criadora. E a partir dessa união de muitos, na edificação de algo mais abrangente, que é o éter cósmico, onde vamos memorizar todas as coisas que a lei determina, nós vamos precisar, quando estamos aqui, memorizamos, agora a gente volta lá atrás e repassa para aqueles que estão recém-natos do psiquismo. Assim que retornamos ao ponto de origem, agora avançamos um degrau obedecendo. Sempre o degrau que estamos avançando, no primeiro ponto, obedecemos. Fazemos todo o percurso, depois voltamos para comandar a situação. Então, na intimidade do psiquismo divino, obedecíamos e agora cabe a nós comandar esses elementos constantes no psiquismo para que eles sejam semelhantes a mim. E assim, como aluno no fluido cósmico, mas como professor para o éter cósmico, eu estou memorizando e construindo novas realidades. E quando chegar a vez de avançar um degrau do fluido cósmico para o fluido universal, de uma dimensão cósmica para um universo, porque existem esses universos no macro e no micro, eu possa fazer a mesma coisa até chegar na condição de matéria mental. E eu vejo ali, como na informação de Gubbio, que são seres incontáveis. Todos estão em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Todos vieram desse fluido cósmico ou fluido universal. E todos anseiam por ser, além dessa matéria mental que já são, energia mental, é uma transmutação. E depois, bioenergia, mas sempre avançando um degrau, voltando para recapitular. E a recapitulação é você ensinar o que sabe. Se não aprendeu, vai ser aluno outra vez. Porque a lei não passa com notas baixas, seja lá quem for. E assim em todos os estágios. Só que quando chegamos ao ser humano, a ordem cósmica é a solidariedade. Colocar o nosso universo a serviço da promoção do nosso semelhante. E a segunda lei é a fraternidade, entendermos que somos um. Tudo que eu faço, eu não estou fazendo para o outro, estou fazendo para mim mesmo. Porque se eu desorganizar o contexto, embarcando na carruagem da corrupção, da mentira, da maldade, da maledicência, da prepotência, do poder temporal e etc., eu estou construindo os cenários que eu terei que voltar. Como o Dr. Paulo César Frutuoso, na sua fala, vou voltar lá no início. Alguns voltarão nesse início, no mundo primitivo. Outros, nem nesse mundo primitivo, permanecerão. Voltará aos mundos em formação, porque perderão a forma física. Ele também citou isso. Não vai conseguir encarnar ou reencarnar em corpos humanos. Então vão encarnar na área ou no universo pré-humano, animal, vegetal, mineral, mundo em formação. E vai, a duras penas, como ele perguntou, já que queriam transformar a humanidade por esses experimentos genéticos, por todas essas coisas descabidas, agora vão transformar sim, com o próprio exemplo. Porque o exemplo vai arrastar. Então o exemplo de um vai arrastar o contexto. E não tem outra forma. Ou nós fazemos isso, então por intuição, nós lemos a leitura inicial. Eu não sabia o que você ia falar. E vamos ver se tem alguma coisa a ver. Então, a vida consciente
do indivíduo se vincula à sua conduta irreprochável, que é o que se exige como protocolo para a quinta dimensão. Assimilar o conhecimento teórico, alcançar o justo discernimento por meio da introspecção e da experimentação investigativa, ter a noção exata do que lhe cabe realizar e não se tornar a mensagem professada é um contrassenso. Não cabe mais na atual circunstância. Proclamar em alto e bom som que ama o autor e, em contrapartida, agir com desprezo e maus tratos à sua obra não condiz com a conduta da consciência desperta, porque é a era do despertar. Uma coisa é falar o que se pensa. Outra, muito diferente, é sentir o que se fala. Uma coisa é falar, uma coisa é sentir o que se fala. Outra, muito diferente, é ser o que verbalizamos. Conhecer, falar e desfrutar da obra negando o autor é o que ainda presenciamos diuturnamente em nosso meio. E em todos os quadrantes, não só de nosso país, mas de nossa espaçonave planetária. Por isso, se cada cidadão, quer seja brasileiro ou os que foram convidados para essa espaçonave Brasil, ou terráqueos, ou terráqueo, melhor dizendo, não assumir a sua responsabilidade como ramos desta videira, como galhos desta árvore, nós vamos ser convidados às trevas exteriores. E quando falamos de trevas exteriores, é o processo de encarnação em outros mundos, só que mais primários, por não aceitar o trabalho na vinha para a construção da própria roupa nupcial. Então, quando passamos essa mensagem e ela vem no momento, não combinamos coisa alguma e não decoramos coisa alguma. Vem o que precisa vir. Quando foi dada a entrevista ao J. Sardinha, inclusive eu quero agradecê-lo, porque ele disse que vai estar no lançamento de nosso livro, Pamela, registrando como registrou outras oportunidades. E será um presente divino a sua presença, querido amigo. Então, quando foi concedido essa entrevista, ele perguntou o que precisava para resolver o que está. Então, a casa, como Paulo César diz, está passando por uma arrumação, porque nós estamos construindo ou mudando para o andar de cima. Quem se dispôs a isso? Que é a quinta dimensão, que é um estado de consciência, é uma frequência diferente. O que precisamos? Qual o protocolo essencial para alcançar e viver nessa frequência? Verdade, honestidade, humildade, sinceridade, fidelidade. Esses 5, inicialmente. O que nós vamos viver lá? Ser a cada dia mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis e mais felizes. Como vai ser o comportamento para a aquisição disso? Em tudo agradecer. Viver com alegria e sempre com esperanças de melhoras. O que eu vou produzir nesse cenário? Exemplos que transformam o contexto. E algo que alivia a dor do outro. Qual o meu interesse em fazer isso? Fazer pelo prazer de ser útil. E ainda sentir um privilegiado de servir pelo prazer de ser útil. Porque eu vou progredir sempre e vou encontrar em mim mesmo 1000 recursos para a solução de todos os problemas. E não só acessarei
a quinta dimensão. Se eu fizer o dever de casa, eu acesso a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 11ª, sem precisar sair do contexto onde vivo. Então, cada um vive onde colocou a sua consciência ética. Fazer o que faria o Cristo, governador supremo do planeta, se ele tivesse em meu lugar. Porque nós vamos alcançar uma condição, Pamela. Se eu me disponho a fazer algo pelo planeta, eu vou alcançar na consciência crística mecanismos para enxergar o planeta como ela o enxerga. Se eu dispor a fazer pelo meu país o que faria um mandatário consciente e responsável e, vamos colocar assim, que assumiu viver a verdade, buscando com ela a construção da liberdade, com a construção da liberdade, a reedificação da família que está desfacelada, a reconstrução da nação, como faria Deus, como faria o Cristo, se estivessem aqui. Ou no próprio contexto onde vivo, na família, até chegar à nossa condição, porque ainda somos uma infinidade de seres em nossa própria consciência. Eu não vejo outro caminho. Se fosse para pegar atalho, e se desse certo esses atalhos, eu já estava de volta na minha terra natal. Mas ainda não consegui, com esses atalhos, senão enganar a mim mesmo. Porque não tem como o universo biológico avançar para o universo perispiritual sem tornar-se. Então não tem como eu, a alma encarnada, embarcar na espaçonave crística, no meu Cristo interno, se eu não me tornar um com Ele. Não tem como eu e Ele chegar ao Deus interno se não nos fizermos um com Ele. Então eu não vejo outra solução para o planeta senão aqueles Mahatmas que acordaram, que saíram da violência e conseguiram pacificar-se ou estão pacificando, a não ser tornarem-se pacificadores de tudo e todos, porque estamos no mesmo barco. Porque esse processo de pacificação, e a mensagem que você lembrou lá atrás, não era de Miramês, é de Joana de Ângeles. Não critique, meu filho, nem de brincadeira. Faça, exemplifique. Miramês também fala algo semelhante, mas a mensagem é de Joana de Ângeles, da obra Filho de Deus. Mas quem está no leme é você. Eu estava lá na proa, só vim te servir um copo d'água. Mas bem alusivo, Sebastião. Acontece o seguinte, quando você estava falando dessa permuta entre as faixas vibratórias, para quem quiser estudar, páginas 126, 127, 128 e 129 e 130 do livro Despertar da Consciência do Atman-Anti. Assim você entende todo o processo, foi feito ali uma síntese de todo o processo do Atman-Anti, que com certeza será desmembrado no terceiro livro. E ainda no segundo avançamos um tanto mais, porque é em graus. A gente vai dando um passinho para frente e outro para o alto. Então, no segundo livro vamos minuciar, por isso que ele acabou ficando maior no conteúdo, para minuciar a síntese do primeiro. E eu não sei quantas páginas terá o terceiro, mas será minuciosamente mais detalhado do que o segundo. Então, César, por favor, vamos agora, falamos do problema, agora a gente vai falar do antídoto. Como fazer essa transformação interna?
E eu achei muito simbólica a fazenda da Lucy, colocar a fazenda, porque ela é uma usina de trabalho de todos os reinos, mineral, vegetal, animal, e ali você vê o ciclo da natureza se completando. E é um ciclo de transformação. Hoje você está concentrando átomos de carbono para construir o seu corpo, ao mesmo tempo as nuvens da chuva vão carregar nutrientes para a terra, e é um ciclo infindável, um ciclo de fraternidade e de solidariedade. Pode passar, César, por favor. E aí, relembrando, né, o Ayrton Senna, que foi um exímio piloto de Fórmula 1, não só como piloto, mas como pessoa, porque ele nos deu lições, né, de solidariedade e de fraternidade com ele mesmo e com o próprio carro. Porque primeiro você precisa conhecer as partes do corpo. No caso dele, ele conhecia as partes do corpo e do carro. E aí, com o autodescobrimento, você vai saber como funciona, qual é o mecanismo, né, de como é que ele vai trabalhar, né, essas partes. Então, como o Sebastião fala, não é só mexer numa máquina, é você conhecer as partes da máquina e como funciona, como eles se relacionam. E aí você aprende a consertar pelo auto-amor. Pode passar, César. E aí a autorrealização você coloca a serviço do outro através da solidariedade, e a autoiluminação somos um, a fraternidade. E aí é que ele se fundia com o carro e se tornava-se um único corpo. E o mais interessante, eu aprendi com o Sebastião, que antes da corrida ele se trancava num quarto escuro, e enquanto ele não fizesse a volta perfeita, ele não sairia. E foi quando ele fazia isso que ele ganhava a corrida. Pode passar, César, por favor. E aí, lembrando, né, que ao longo de 161 corridas disputadas, Senna conquistou. Pode passar. 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions. Quer dizer, pole position é largar na primeira fila. 3 títulos conquistados, 2 vitórias em casa e 4 vitórias consecutivas. Nós tivemos mais 2 tricampeões, né? Nelson Piquet e o Wilson Fittipaldi. Mas o Ayrton Senna, ele ficou guardado na memória do brasileiro, não só por isso, mas, né, pelo trágico acidente, mas isso ficou. Tanto é que eu vi uma russa assistindo um documentário sobre o Ayrton Senna, e ela não se aguentava de tanto chorar, porque ela realmente, se você assistir a biografia dele, você tem muitas lições de vida. Pode passar, César, por favor. E aí, lembrando Três Lagoas e o Cristo de Três Lagoas. Mas para isso é importante você ter uma proposta. Não adianta você transformar, mas você precisa saber mais para quê. É a mesma coisa. Eu quero ir para Três Lagoas, mas aí eu preciso. O que eu vou fazer em Três Lagoas? Aonde eu vou me hospedar em Três Lagoas? O que tem em Três Lagoas? E aí sim você vai apontar o trajeto, porque as coisas ficam muito mais fáceis de se executar quando você tem uma proposta, quando você tem um objetivo. Não, eu quero, é como o Sebastião fala, você vai ao mercado já pensando no seu menu, e os seres já entram
eu quero fazer uma macarronada para minha família. E aí, esses seres, da mesma forma, vou falar da Marília. Quando a Marília já pensa em fazer a sopa, a família já recebe esses seres, porque ela tem um objetivo, ela tem um norte para aquilo. Pode passar, César, por favor. E aí entra o mecanismo da oração, que a oração, né, como a gente já ouviu falar, já estudou, que a oração ela é o próprio trabalho, mas aí a gente está criando um projeto, né? Esse mergulho, essa introspecção dentro da gente. Pode passar, César, por favor. Porém, aí o Rio Paraná, pode passar. Hermínio Miranda está na página 252 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. E Hermínio Miranda, citando Edgar Cayce, nos ensina que antes da forma, a função, antes da função, a ideia, antes da ideia, a vontade. E ampliando o pensamento, acrescentamos. Pode passar. Antes de construir a forma do objeto desejado, devemos estabelecer a função do mesmo em nossas vidas. Pode passar. Antes de ratificar, de confirmar a função desse desejo, ou para quê, né? Por que eu vou fazer isso? Devemos idealizar, sentir, comparar as suas vibrações, experimentar o seu teor estrutural dos sentimentos, das sensações, das emoções arquivadas em nosso banco de dados da memória espiritual. E aí, creio eu que vamos fazer o discernimento. E aí podemos construir as virtudes e trabalhar de forma intuitiva. Pode passar, César, por favor. E aí, relembrando o nosso sistema, aqui é a glândula, um linfócito que vai formar os cadetes do exército. Agora eu estava pensando, gente, a mãe é nosso linfócito. Então, lembrando a Academia Militar das Agulhas Negras, que ontem aniversariou 80 anos, que a Escola Militar veio para Resende, e 213 anos da Escola Militar. Pode passar, César, por favor. Então, o problema do ser destino e da dor, Leon Denis fala que a tarefa é árdua e as subidas a escalar são difíceis. A espiral assustadora a ser percorrida se desenrola sem um término aparente. Pode passar. Mas nossas forças não possuem limites, pois podemos renová-las incessantemente pela vontade, pela comunhão universal. Então, Leon Denis aqui está ratificando o papel da vontade para que a gente possa agregar o nosso conhecimento, para que a gente possa acessar o nosso HD externo, que é a consciência, e a gente, assim, poder manifestar a consciência a partir do nosso reto pensar, sentir, falar e agir. Pode passar. A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Pode passar. O ser pode criar o que quiser por uso metódico e perseverante da vontade, pois essa é a força suprema, é a própria alma, exercendo seu império sobre as potências inferiores. Pode passar. O uso persistente e tenaz da vontade permitir-nos a modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Pode passar. E aí, uma foto que o Wilson nos deu, né, nos emprestou,
como eu vou usar essa vontade? Como eu vou trabalhar essa vontade? Eu sei que ela está lá, está no meu reino, né? No meu reino, né? No reino de Deus que está em mim, mas eu sei como acessar, eu sei chegar a ela. Mas como é que eu vou usá-la? Pode passar, César. A prece, aliado à fé e à imaginação, são recursos de que o espírito se vale para acionar conscientemente as potências da mente, as forças e as substâncias da matéria necessárias ao planejamento e à execução das suas metas. César, retrocede uma tela, fazendo favor. Essa que eu estava. Desculpa, obrigada. A prece aliada à fé. Então, a fé é o conhecimento de causa, o mecanismo aqui racional. E a imaginação, né? Então, eu vou me conectar à mente para usar a memória, a imaginação e as inteligências, para construir a inteligência ética que nós falamos com o Sebastião. Então, essas inteligências, esses elementos, elas vão ao mesmo tempo que nós vamos produzir virtudes, nós vamos receber virtudes como Jesus e o poço da Samaritana, né, que ao mesmo tempo que eu dou a ele alguma coisa, Jesus, né, o Cristo interno, também nos oferece a água viva, a água do conhecimento, que ela não teremos sede. São conhecimentos mais fecundos. Então, e isso é feito no aspecto macro e no aspecto micro. Da mesma forma que o núcleo celular seria o poço de Jacó, né? Que no caso o DNA seria o próprio Cristo ali, né? Eu estou falando do ponto de vista material. E ali o centríolo vai enviar informações que foram construídas pela própria alma para estabelecer o mecanismo de homeostasia. Pode passar, César, por favor. Os pensamentos são os arquitetos e os construtores da e na entidade pensante e representam a gerente suprema do universo mental, a vontade, manifestando, por conseguinte, a essência da consciência externa. Pode passar, César, por favor. Como processo de fortalecimento e enriquecimento da vontade, Joana de Ângeles nos orienta. A coragem moral resulta de um trabalho interior de disciplina dos impulsos que se transformam em força de vontade conduzidas para os objetivos nobres. E é aí que entra o desejo, que ela vai alinhar-se à vontade do espírito. Então, a vontade da alma, que seria formada nessa força de vontade, que aí vai colocar aquilo que a gente colocou e que o Sebastião vai me enunciar melhor no segundo livro. Quando a gente fala que para construir é necessário amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Então, todo esse processo a gente vai construir, por isso que para construir ele demora, mas para destruir basta apenas o golpe. Como processo de fortalecimento e enriquecimento da vontade. Pode passar, César, por favor. O objetivo primordial do espírito é o cumprimento de todas as etapas, desde o autoconhecimento à autoiluminação, a expansão do seu patrimônio, ou seja, os seus potenciais, ou o estado consciencial durante o percurso, é consequência natural da lei de evolução. Então, não tem como destruir um ser, porque, na verdade,
se todos nós estamos em Deus, no Deus cósmico, e aí, no caso, nós estamos em Deus, né, planetários, em Cristos planetários diferentes, mas nós fazemos parte do mesmo universo. Então, a gente não tem como, pode destruir a forma, mas a essência, ela sempre continua. E é isso que falta nos seres que ainda não compreenderam essa estrutura espiritual, seja por um processo de revolta, alguma coisa com essa essência, mas infelizmente terá que ser feita esse processo de recapitulação. E muitas das vezes bem dolorosa, pode passar. E aí, lembrando as capivaras de Três Lagoas, por que devemos agir assim? Por que nós devemos acionar a vontade? Pode passar. Para não só construir a nova terra dentro da gente, mas também fora da gente. Sebastião, vou passar parte das duas telas e vou mostrar uma coisa muito interessante que foi até a descoberta da dona Elizabeth Sobrinho. Pode passar, César, por favor. Porque acontece o seguinte, essa aqui, Sebastião, é a nossa rota comercial, é como os países, eles se, vamos dizer assim, eles se relacionam comercialmente falando, né? Isso aqui são rotas marítimas. E uma coisa muito interessante, a gente estava até na mesa do café da manhã, a gente estava conversando, e pode passar, César, por favor. Se nós somos os seres de fraternidade e solidariedade, imagine se um país se implicar com o outro e como isso está acontecendo, obstrui esse movimento que nós estamos vendo aqui. Então, para que a Terra se expanda, é necessário um local favorável, não só no processo, né, seja um local estratégico, como o Brasil é um processo estratégico, que eu vi um vídeo que eu achei muito interessante ontem, que a distância de certos países para nós é menor do que a distância do Oiapoque ao Chuí e também das extremidades ao sul e ao leste ao oeste. Então, é a mesma coisa. Se eu quero que o país, se eu quero que o mundo se expanda, eu preciso de ter pessoas que favoreçam essa expansão. E o Brasil, ele aguarda maior número de pessoas que têm essa predisposição para isso, justamente para manter essa energia em funcionamento. Foi uma descoberta que a minha mãe fez. E, gente, isso é uma surpresa que eu guardei para o final, que é exatamente ser uma outra visão do nosso terreno aqui. Porque quando a gente abre, a gente vê a Serra da Mantiqueira. E aqui também é a Serra da Mantiqueira, mas a gente vê a cidade. É só para a gente poder... um presente para vocês, saber um pouquinho como é que é a região onde a gente vive. Pode passar, César, por favor. E aí, o Leon Denis fala que em todas essas formas se ligam, todas essas forças se equilibram, consociam-se em perpétuas trocas, numa estreita solidariedade. Ou seja, nós estamos interligados e Kardec mostra isso em A Gênese, né, que Sebastião fala muito nisso. Que nós estamos ligados por todas as nossas vivências, em todos os seres, em todos os mundos. Pode passar, César, por favor. César.
E aí, síntese ligado aos seus semelhantes, comunica mais intimamente com o seu meio social e planetário. E quanto mais unidos em mente, mais próximos eles vão se sentir. Pode passar. Elevando-se cada vez mais não tarda a ligar-se por laços punjantes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. Pode passar. Assim, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e de liberdade. Mas aí tem uma coisa, ela é uma vida consciente. Ou seja, eu não só tenho o conhecimento, eu tenho também a vivência. E aí, quando eu tenho a vivência, eu tenho mais responsabilidades, mas ao mesmo tempo eu tenho mais liberdade e eu posso caminhar por outros processos. Livre dentro dos limites que se assinalam às leis eternas, faz-se o arquiteto do seu destino. O adiantamento é a sua obra. Pode passar. Sejamos severos conosco e tolerantes com os outros. E aí eu já faço com toda a permissão ao Leon Denis, a gente já está estudando, né, que a gente precisa ser tolerantes conosco mesmo também e tolerantes com o outro, porque aquilo que eu faço no outro eu também vou fazer. É que aquilo que eu faço em mim eu vou fazer no outro, se o outro é uma projeção da minha consciência. Instruamo-los, esclareçamo-los, guiemo-los com doçura. É o que a lei de solidariedade nos preceitua. E é isso que o Sebastião falou, e é isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, se a gente quiser ir para a quarta, para a quinta e para a sexta dimensão. Não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença. Isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. Pode passar? E é preciso tornar-se. Antes de tudo, eu quero dar um exemplo dessas gêmeas, que elas são siameses, e elas é um exemplo de parceria incrível. E elas se tornaram professoras, são ótimas professoras, as crianças adoram elas. Só que tem uma coisa que Sebastião não gostou. Quando elas vão para o cinema, pagam 2 ingressos, mas quando elas vão trabalhar, elas recebem um só salário. Mas é um exemplo, porque imagine 2 seres ocupando o mesmo corpo. Elas precisam de ter uma forma muito grande de solidariedade e elas vivenciam a fraternidade. Pode passar, César, por favor. E também um exemplo de solidariedade e fraternidade, Vilma e Sebastião. Essa foto, a Vilma me falou que foi no Rio de Ondas, logo depois do lançamento do primeiro livro, em maio de 2013. Pode passar, César, por favor, porque para mim eles são os exemplos. Se não fosse eles, a gente não teria nem o primeiro, quanto mais o segundo livro, que está estreando, né? Está sendo lançado. Pode passar, César, por favor. E o lançamento vai se dar no 30º Mega Feirão do Livro, que vai acontecer dia 3, 4 e 5 de maio de 2024, na próxima semana, no 1º de maio, Futebol Clube em Santo André. E Sebastião vai estar presente a partir das 15 horas no dia 3, também no dia 4, 3 e 4 de maio, a partir das 15 horas, e no dia 5, a partir das 9 horas. E às 9 horas da manhã vai ter uma palestra com o tema Quem Cura Quem.
E pode passar, César, por favor. E já está à venda, é uma pré-venda, mas só vai ser levado à remessa a partir do dia 7 de maio, né? Então, aí garanta o seu exemplar pelo telefone 011 9744 97 97444 0770, e aí você vai receber uma mensagem da Neuza Marques fazendo uma orientação em relação à venda do livro. Pode passar, César, por favor. E é isso, gente. E agradecendo que a gente possa manter a harmonia da natureza íntima e externa. Gratidão por tudo. Então, essa é uma oportunidade que nós estamos tendo de continuarmos o nosso trajeto dentro do processo da fraternidade e da solidariedade. E agradecendo a Deus, a tudo e a todos, e a equipe Despertar da Consciência, e também agradecendo a Sebastião Camargo, que você, Sebastião, desculpa falar uma coisa, eu estava pensando, mas você é um médium diferenciado. Quantos seres não gostariam de ter outras vozes para poder falar sobre isso? E você é um ser que foi escolhido para que passasse isso de forma tão nítida, tão lógica. Gratidão infinita, alma irmã, eterna amiga. O trabalho é árduo, a gestação é longa, o parto é dolorido, mas o sentimento de dever cumprido, a felicidade íntima é imensa. Então o evento, o Mega Feirão do Livro, é o maior evento literário de obras espíritas e espiritualistas do país. No dia 3 ele começa às 11 horas, vai até às 22 horas. No dia 4, das 9 às 22. No dia 5, das 9 às 18. Só para lembrar, porque você lembrou só dos nossos horários, então vamos prestigiar o próprio evento. E o nosso horário é que é 3 e 4 das 15 em diante. E o dia 5, o dia todo, das 9 às 18. Estaremos à disposição. César, se quiser voltar a imagem do livro agora, César, os 2 livros. E depois o telefone para aquisição, se alguém desejar. Então, 2013, dia 27 de abril, chegou ao mundo o primeiro livro. Era para ser, depois de 10 anos, o nascimento do segundo, mas demorou 1 mês e alguns dias a mais. Exatamente 1 mês e 6 dias. Na realidade, ele deve ser entregue com os 11 anos. Então está aí o primeiro, está aí o segundo. Essa capa do segundo livro era para ser confeccionada, passou por muitas mãos. E quem construiu para chegar nesse estágio foi pelo menos umas 8 mãos. Ela veio em nossa consciência, porque nós vemos lá no meio, abaixo do Cristo, o elemental pré-humano mais evoluído, mais sábio desse reino. Vemos, para quem está olhando para o vídeo, você pode ver a deusa da sabedoria, a Minerva da Grécia Antiga. E do outro lado, o 3 vezes grandes,
grande. O autor do Conhece-te a ti mesmo, Hermes Trismegistus. E na primeira obra, o Cristo bem discretinho, lá querendo nascer, aqui é a hora da vivência, é para ser trazido em espírito verdadeiro na sua completude, para nos tornarmos um com Ele mesmo, é a função dessa obra. Então, se na primeira fizemos o caminho, aqui é a vivência de tudo que aprendemos nesse caminho. Pode passar a outra tela, César. Se alguém desejar adquirir a própria obra, pode pular para outra. Está aí o valor da obra. Se tivermos uma palestra, ele será R$120. Mas o preço real deveria ser 130. E nós colocamos 130 com o frete. Porque normalmente fica mais do que isso. Mas nós estamos bancando um pouco do frete e o leitor um pouquinho para nos auxiliar. Se for uma quantidade maior de livros, com certeza o frete diminui. Por isso, quer o livro sem o autógrafo? Nesse telefone com Neuza Leal. Quer o livro com autógrafo? Nesse telefone com Neuza Leal, mas ela vai repassar para mim, que nós vamos autografar e fazer chegar até vocês. Para quem já comprou antes, assim que tivermos o livro em mãos, com certeza no meu retorno, dia 7, eu já estarei despachando os livros autografados. E aqueles que não serão autografados, a Neuza despacha de lá. A Mega Livros é a nossa distribuidora para as demais distribuidoras, para as livrarias, para os livreiros. Nós temos o direito, de acordo com o que foi pré-acordado, de vendermos nas palestras, de vendermos pelo telefone, de vendermos em nosso site também. Desde já, gratidão infinita por todos que nos auxiliaram de forma direta ou indireta, por todas as orações e todas as vibrações. Mas continue orando, continue vibrando, porque temos um longo percurso ainda a ser percorrido na sua divulgação, na confecção do terceiro livro. Espero que não gaste 10 anos, mas se começar também nesta e terminar na próxima encarnação, de nossa parte está tranquilo. E, Sebastião, a gente tem que também agradecer a essa obra aqui. Que se não fosse ela, você também não teria escrito o primeiro livro. É o segundo livro. Então, assim, talvez, né, os elementais possam... eles vão continuar com a gente, porque isso aqui é a base. E o segundo é a continuidade. Então, se tudo... eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui em casa rapidamente. Gente, por que eu estou falando isso? Eu não sei se você se lembra que eu estou falando de uma mesa. Eu sonhei, eu tinha uma estante aqui em casa, no meu quarto, e eu sonhava em colocar uma mesa e fazer uma mesa até maior. Aí, dentro daquilo, realmente, eu fiz uma bagunça aqui em casa, porque a casa toda, ela foi para... a gente se praticamente mudou de casa, tiramos um monte de coisas que não servia mais. E a minha mãe doou várias coisas. Nisso, quando a pessoa foi buscar as coisas, a minha mãe sentiu necessidade de fazer uma prece por aqueles objetos, porque ela sentiu a força daquelas coisas, como se ela se estivesse sentindo, poxa, não vale mais nada. Então, eu não estava em casa, mas ela falou que sentiu essa força, e é isso que eu acho que esse programa ele veio justamente para isso, para a gente dar boas-vindas ao segundo livro e, ao mesmo tempo, agradecer ao primeiro, que ele ainda vai ser utilizado. Certeza. No primeiro livro, fomos quase triturados. No segundo, quase dilacerados. No terceiro, nós já vamos estar na quinta dimensão, literalmente,
alcançando sexta, sétima e oitava para a confecção do mesmo. E aí vamos aguentar um tranco maior, se for o caso, se Deus julgar necessário, se o Cristo, se o meio. Aí eu creio que vai estar mais ameno, a coisa vai ficar mais fácil ao invés de mais complicado. E o que temos para a agenda? Antes vamos agradecer aos irmãos que passaram aqui pelo chat, a Marília Aparecida. Antes, parabenizar a filha da Marília Aparecida, a Aline Gonçalves, que trouxe mais 2 seres ao mundo, ou contribuiu para que ele chegasse no parto domiciliar. Ela está inaugurando isso aqui em Três Lagoas e vai fazer com que isso expanda para o Brasil e o mundo inteiro, que é o que chamamos de parto natural. Então, parabéns pelo seu trabalho, por nos auxiliar também aqui em nosso estúdio, nas lives, querida Aline. Marília Luiz Gonçalves, seu amado esposo, Elizabeth Henrique, Elizabeth sobrinho, e eu falei da peixada outro dia, e só vinha Elizabeth sobrinho na minha cabeça, mas a Beth Henrique não ficou com muito ciúme, não, só com um pouquinho. A Vilma Camargos, que é o anjo de luz em nossas vidas, a Marisete Natalice, que é o anjo do cabelo cor de ouro, que também apareceu em nossas vidas, assim como o Wilson Luiz, que está cedendo as imagens para as visualizações. Obrigado, amado amigo. A Lucy Rodrigues, que você mostrou a porta da cozinha da casa dela aí hoje, que também são anjos, juntamente com João Galdino, toda a sua família. E assim como os demais amigos. E, Sebastião, eu fiz questão de fazer todo esse processo exatamente para poder amenizar esse processo que a gente está fazendo, para que eu aprendi com o despertar da consciência de que de quanto mais a gente se une em pensamento, fica mais fácil. Então, já que querem deslacerar o Brasil, mas não vão conseguir, então a gente faz uma força contrária de falar do hino da cidade que vive, conhecer um pouco. Só para você ter uma ideia, no meu ensino primário, no segundo ano primário, a gente estudava a história da cidade, no terceiro a gente estudava a história do estado do Rio, né, que é o estado onde eu vivo, e na quarta série, no quarto ano, a gente estuda história do Brasil. E você vê que hoje os nossos alunos não conhecem quem é o fundador da sua cidade, como chegou a sua cidade, coisas mínimas e que faz a pessoa ser um cidadão. Então, quando a gente fala, né, são exemplos do nosso dia a dia que estão presentes. Começou com um simples olhar da Serra da Mantiqueira e foi uma bela recapitulação e a gente só tem que agradecer. Gratidão infinita é nossa. O Wilson Luiz está nos desejando sucesso no Mega Feirão. Gratidão infinita. E vários passaram alguns recadinhos. Nós agradecemos todas as palavras de estímulo, de conforto, de encorajamento. Na próxima quinta-feira teremos a honra de receber o Ivo Coedel, mas vou voltar para a Pamela Ullo César, porque ela vai falar da agenda. Ela que é responsável por organizar a agenda, então ela deixar que ela fale, trabalhe um pouco. Mas nas quintas-feiras, próxima quinta, o Ivo Coedel. E depois, na sequência, só quando nós voltarmos, aí já será o Jonas Moura, 2 quintas seguidas, e depois continuamos a trajetória. O que temos na sequência? Então, Sebastião,
Você já falou no início, mas, assim, o trabalho do Dr. Jonas, ele é um trabalho muito profundo. Então, não tem como a gente deixar de lado as produções que ele fez dentro do estúdio do Despertar da Consciência, bem como será reprisado, mas com edições, ah, os estudos que ele fez agora em abril. Mas ele vai ser reprisado em julho. Mas amanhã nós vamos reprisar o podcast Origem, Natureza e Destinação, que ele fez em agosto, no estúdio Despertar da Consciência. Inclusive, a gente também vai transformá-las em pílulas. Já estava eu tenho um caderno anotado tudo isso, mas vocês somente aceleraram o processo. E no sábado, às 20 horas, é a segunda parte do seminário sobre câncer, as causas prováveis e as possibilidades de cura. Inclusive, esse segundo vale a pena entrar, ouvi-lo, porque tem um estudo sobre as ondas, sobre as frequências. E isso me marcou muito, foi por isso até mesmo que surgiu a sugestão. Eu pensei no médico interno, mas alguém surgiu com o do câncer. Eu pensava que estivesse no médico de si mesmo. Mas não. Mas assim, é fantástico. E, inclusive, ajuda muito no processo de visualização. Porque você, sabendo que se você está em alfa, em beta, em teta, isso fica muito mais fácil. Na terça-feira já é a 17ª e última parte sobre a manutenção da saúde por meio da alimentação, sobre os grupos de estudo do tempo de despertar o ser. E isso é interessante porque a Adriana ela vai ler após o capítulo 10º, ela vai começar o livro novo, então vai ser um banquete maravilhoso. E aí, falando que domingo, né, vai estudar com a Adriana. Sábado, dia 27 de abril, nós vamos estudar mais uma vez, se a ideia não é absurda, não há esperança para ela. E aí, no caso, o texto motivador continua, página 250, porque nós estamos estudando cada item, cada trecho. Lembrando do Fernando Betete, que a entrevista vai ser no dia 30 de abril. E Às 11 horas. Às 11 horas da manhã, Anatomia e Fisiologia do Espírito. E aí... O canal Fernando Betete. Fernando Betete. Então, estando dentro do YouTube, @Fernando Betete, você já entra. E aí, o Mega Feirão, dia 30 de maio, nós temos o compartilhamento de ideias junto a Celina Sobral. E aí a gente encaminha para o lançamento do livro. Tá, e o restante nós falaremos no domingo. Exatamente. Só frisar aqui. Próxima quinta, Ivo Coedel com a série psicológica Joana de Anjos, falando da obra Plenitude. Ele é de Santos. Dia 9 e 16, Dr. Jonas Moura de Teresina, Piauí. Dia 9, a Transformação Moral. E dia 16, Mediunidade e Terapêutica Espiritual. Dia 23, o pós-doutor em Ciências da Religião Severino Celestino, a reencarnação na Bíblia. E a pós-doutora Adriana Rochas vai falar mais uma etapa do segundo livro. Gratidão infinita a todos e até já. Pamela, Net Espectadores, César Ayala, empresas e emissoras parceiras, Deus nos abençoe sempre. Namastê.
Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast e iPhone Podcast. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.